Olá, estamos de volta aqui na Biblioteca Municipal de Londrina e, como sempre, para contar uma história para vocês. Contamos a história do Comando Vermelho e hoje a gente vai falar sobre o primeiro comando da capital. Parece consenso entre os estudiosos do crime organizado. As pessoas do PCC são menos importantes do que a lógica que mantém a facção funcionando. Há mais de uma década, o primeiro comando da capital preocupa organismos internacionais como Interpol, FBI e até mesmo o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos. O Ministério Público Brasileiro estimava em 2018 que o PCC já contava com mais de 30 mil integrantes batizados, espalhados por todos os estados da federação. Além deles, pelo menos 2 milhões de homens, mulheres e adolescentes, mesmo sem o batismo da organização, atuavam em mercados ilegais no Brasil. Esses trabalhadores corriam com o comando nas periferias, ruas e favelas de todo o país e ainda tinha mais. Integrantes da facção também faziam negócios legais e ilegais em ao menos 4 continentes. Mas nem sempre foi assim. 25 anos atrás, a história era bem diferente. O PCC surgiu em uma cela escura formada por 8 presos. Eles jogavam futebol juntos no anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Naquela época, esse presídio era usado para castigar os presos indisciplinados. Conta-se que o comando da capital disputava espaço dentro da prisão contra o chamado Comando Caipira, que era de presos do interior. E a disputa não era só no futebol, era também na faca. Muitos daqueles presos haviam sido enviados a Taubaté sob acusação de iniciar rebeliões. Entre elas, a que terminou com a ocupação policial e o massacre de 111 detentos no Carandiru em 1992. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Como é seu nome? Milton Marques Fiona. Você tá com Opinião 9, eu presenciei os fatos. Totalmente nu, com a mão na cabeça, morto. Execução sumária. Mas mataram dentro do xadrez. Eles jogavam de cima, não fosse o elevador. Eu vi um holocausto. A história do massacre na detenção não está mais só lá, no pavilhão 9. Agora ela é contada também em dezenas de covas rasas, de pequenas cruzes, em vários cemitérios pobres da periferia. Durante 4 dias, as cerimônias simples do sepultamento se repetiram. Momentos de dor e indignação. Eu acho que eles não mereciam, nenhum deles mereciam isso. Mesmo sendo criminosos. Mesmo sendo criminosos, eles são gente. Para ter mais segurança, a sociedade não precisa de policiais violentos, e sim de uma polícia eficiente, que haja com rigor, mas dentro da lei. E nesse momento, pessoal, cabe um parêntese aqui. Sempre que a gente vai fazer o roteiro desses vídeos, a gente acaba identificando algumas semelhanças entre eles, né? E a semelhança mais notável aqui é a seguinte: sempre que o Estado fica ausente das questões públicas ou age com violência, os criminosos tendem a se organizar para o seu próprio bem-estar e segurança. A gente viu isso no primeiro vídeo sobre o Comando Vermelho, a gente está vendo isso aqui no vídeo sobre o PCC e a gente provavelmente ainda vai ver em mais coisas daqui para frente. O sistema prisional de São Paulo era muito sangrento. Todos os anos, dezenas de presos eram mortos por organizações de dentro do presídio. Em Taubaté, o PCC chamou a atenção quando seus integrantes eliminaram brutalmente um integrante de uma facção rival. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de união. O lema era bem simples: pelo certo. Qualquer conflito, qualquer treta, qualquer opressão de preso contra preso deveria ser resolvida pelos irmãos da facção. Eles atuavam como mediadores, ouviam todos os lados e decidiam juntos quem estava certo e quem estava errado. Mais do que isso, buscavam por meio de longas discussões o que seria correto, justo e perfeito para cada situação. Ao final, resolviam o que era certo e assim definiam o resultado dos conflitos.
Dessa prática nasceram as primeiras políticas do PCC e também o seu primeiro estatuto. Um documento revisado várias vezes ao longo de décadas, mas sempre se adaptando aos novos tempos. Dentro da disciplina da facção, foram proibidos o estupro e o homicídio considerado injusto. Mais tarde também foi abolido o uso de crack em todas as cadeias do estado de São Paulo. O PCC se tornou então uma forma de organizar inclusive as negociações entre funcionários e direção dos presídios, oferecendo ordem e previsibilidade para o dia a dia de todo mundo. Com isso, ele conquistou o respeito e o consentimento da massa carcerária e o lema era claro: paz entre nós, guerra ao sistema. Você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Eles chamam a gente de facção criminosa, mas facção criminosa é essa porra desse sistema. Nesse sentido, o sistema para eles significava policiais, facções rivais, estupradores e delatores. Nos anos 90, essa lógica se consolidou: paz entre os ladrões, guerra contra o resto. Mas o PCC não se organiza como outros grupos criminosos, tá? Não se parece com os comandos do Rio de Janeiro, nem com as facções de outros estados. Também não funciona como uma máfia italiana, Rússia ou oriental. As teorias tradicionais sobre crime organizado não explicam o PCC. Na verdade, elas chegam até a ser equivocadas e simplistas. O PCC funciona de uma forma muito diferente. E para entender isso, é preciso conhecer a sua história. Uma história que lembra o funcionamento de irmandades secretas como a maçonaria. No início dos anos 2000, revoltas simultâneas em presídios chamaram a atenção de toda a imprensa. Era impossível ignorar a existência de um grupo articulado. Assim, finalmente a facção se tornou pública. A Mega Rebelião de 2001, iniciada em Avaré, foi decisiva nesse sentido. Consolidou a hegemonia do comando nas cadeias paulistas e marcou a sua primeira grande aparição para a sociedade. Provavelmente foi aí que você conheceu o PCC. Quando os presos foram rendidos e filmados pelos helicópteros, uma mensagem ficou muito clara: nenhum visitante havia sido ferido, que era uma diretriz da organização. Depois disso, a facção ganhou publicidade. Figuras como Cezinha, Geleião e Marcola foram apontados como líderes máximos. Depois da Mega Rebelião, a história do PCC passou a girar em torno de uma disputa interna. De um lado, Cezinha e Geleião, e de outro, Marcola com uma outra filosofia de atuação. Os primeiros acreditavam numa expansão por meio da exposição pública. Queriam aparecer, mostrar força, impor respeito pela violência. Algo mais próximo das facções de referência deles, como o Comando Vermelho. Marcola já pensava diferente. Defendia que a facção deveria evitar a mídia e a publicidade. Queria sigilo, discrição, nada de guerra aberta contra o Estado. Nada de confronto direto que pudesse provocar algum tipo de repressão. Sua visão era transformar o PCC em uma irmandade silenciosa, discreta e que cresceria junto das comunidades pobres. Enquanto Cezinha e Geleião apostavam na guerra, Marcola apostava na inteligência e na organização. E que inclusive ele requisitou você quando estava ocorrendo aquele massacre lá, né? Que você disse. Isso, quando teve as mortes lá, ele é um deles, é isso aí. Ele é um que me requisitou. Quando morreram os 9. Entendeu? Na época você estava na penitenciária do Estado, não estava no Carandiru. Não estava no Carandiru. Na verdade, eu estava nessa outra cadeia aí, onde eu negociei com ele o fim da rebelião, entendeu? Que foi a tomada de Taubaté. Eu estava em Taubaté, só que o que eles faziam? Eles tinham perdido completamente o controle das penitenciárias de São Paulo. Então o que ele fazia? Ele me buscava lá na RDD de Taubaté e me levava e me deixava solto lá na penitenciária do Estado para que eu administrasse a penitenciária para ele. E nessa daí a gente fez uma amizade boa e tal. Ele levou meu irmão para lá, o Júnior, levou meu irmão para lá. Só que aí meu irmão fugiu e levou 100 caras junto com ele de lá, entendeu? Com o tempo, a visão do Marcola acabou vencendo. A facção passou a agir de forma cada vez mais parecida com uma sociedade secreta. Em 2002, o PCC incorporou o tema igualdade. Mas não era igualdade no sentido universal, tá? Não era para todo mundo.
era igualdade entre os irmãos. Para os inimigos, a lógica era da guerra mesmo. Essa mudança trouxe novas formas de gestão, sendo criadas as chamadas sintonias. Eram células autônomas responsáveis por setores específicos. Sintonia do progresso, sintonia da rua, dos gravatas, sintonia do interior, cada uma com a sua função. Assim, a facção cresceu como uma rede secreta, absorveu modelos de sociedades discretas e até de estruturas empresariais e militares. Havia cargos, papéis e funções, e a autoridade não estava numa pessoa, estava no cargo que ela ocupava. Dessa forma, a organização não se mantinha dependente das figuras que ocupassem determinado cargo. Quem assume uma função recebe respeito. Quem deixa a função perde o prestígio e cada integrante tem acesso apenas ao que ele precisa saber. Essa lógica garante segurança, evita que a polícia descubra o funcionamento da cúpula. A chamada sintonia final geral permanece cercada de mistérios. Vocês devem ter ouvido falar sobre o Marcola, mas desses ele é o único que a gente conhece. Mas vamos lá, do ponto de vista econômico, o PCC também funcionava de uma forma diferente. Não é um cartel, ele nunca monopolizou o tráfico, tá? Ele não busca controlar o mercado, o que ele faz é regular o funcionamento dele. Oferece redes de segurança para negócio, garante que as dívidas sejam pagas e evita guerras desnecessárias que não são boas para ninguém. No caso de máfia, por exemplo, eles têm que ter uma infiltração nos poderes do Estado, atuação transnacional, eles têm que ter um funcionamento com um esquema de empresa, né, empresarial. Muitas vezes eles estão em ramos de atividade ilícita, já lavando dinheiro. Cada irmão pode ter os seus próprios negócios, legais ou ilegais, tudo bem. Cada um pode lucrar como empresário. Apenas uma parte é destinada à cebola, que é a contribuição mensal que sustenta os caixas coletivos da facção. Isso significa que, mesmo sendo minoria, os batizados conseguem impor regras respeitadas pela maioria. E assim a facção permanece no centro do crime organizado no Brasil e fora. Essa capacidade de impor disciplina garantiu que o PCC se tornasse mais do que uma facção. Virou um ator político do mundo do crime, um poder paralelo. Uma rede que conecta presídios, periferias e mercados internacionais. E tudo isso nasceu de 8 presos trancados em uma cela escura na Casa de Custódia de Taubaté. 8 homens que decidiram criar união em meio ao caos e que, sem saber, estavam fundando a maior organização criminosa da América Latina. Então é isso, pessoal. Nossa tarefa aqui foi finalizada. Agora é com vocês. Gostaram do vídeo? Deixa os seus comentários aqui, deixa o like também para a gente alcançar mais pessoas e para a gente continuar trazendo histórias novas para vocês.